Olá, queridos! Será que as mudanças climáticas estão alterando a aplicação do método solar, o Feng Shui lógico? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Estela Vec, criadora do método solar, e hoje eu vou comentar com vocês. Eu recebi uma pergunta bastante interessante. Será que o método solar recebe alguma mudança diante dessas alterações notada pelos cientistas, a subida da água dos mares, mudanças sutis no eixo, né, da Terra? E aí, hoje nós vamos falar sobre isso. O método solar, ele traz uma mudança substancial para nossas vidas. Ele traz a consciência da nossa dependência da natureza, orquestrada pelo nosso irmão Sol. E o Sol, ele é o grande doador de luz, o grande doador da vida. Portanto, é preciso primeiro nos conscientizar de que nós estamos harmonizando nossa casa, nosso apartamento, em relação a essa luz que recebemos, fonte de tanta saúde, usada com equilíbrio. O Sol tem força e poder. A ausência de luz ou o excesso de luz precisam ser equilibrados através de algumas técnicas dentro das nossas casas, para que possamos, de fato, receber toda essa energia de saúde que ele traz. Voltando ao tema de hoje, eu preciso explicar para vocês uma coisa. O método solar, ele é baseado principalmente na observação. Você vai no centro da sua casa, conforme os vídeos explicativos que temos em nosso canal. Eu vou colocar na descrição do vídeo os mais fáceis, né, de serem entendidos e aplicados, onde você percebe os ambientes que recebem a luz do nascer do sol, que traz a saúde física, mental, espiritual e emocional. O lado da casa intermediário entre o nascer do sol e o sol do meio-dia, que traz a prosperidade. Essa prosperidade também não é apenas a prosperidade material, é toda a nossa evolução e nossa capacidade de aumentar a nossa visão do que é a vida, esse mistério que nos envolve. Então, a prosperidade também na espiritualidade, não só a matéria. O sol do meio-dia, que é o sucesso, e que também traz a luz que nos aumenta a capacidade de ver. Não só a matéria, mas filhos do espírito. Os relacionamentos, que então fica entre o sol do meio-dia e o pôr do sol, que é essa energia maravilhosa que traz a felicidade da participação, tanto no relacionamento conosco mesmo, nossa autoestima, e também a capacidade de nos relacionar com bastante harmonia. Temos o pôr do sol, que nos traz a energia da criatividade, das reflexões, da contemplação, das crianças. E aí, quando você está diante do sol do meio-dia,
Você apontou o seu braço direito para o nascer do sol, você está com o seu rosto voltado para o sol do meio-dia, exatamente atrás de você, você terá a meia-noite. Então, esse lado da sua casa é o lado que mais exige cuidados no sentido dos ventos frios que sopram, que vêm do sul, aqui no hemisfério sul. E tem relação com o trabalho, a missão de vida, o alto mar. É muito bonito entender essa filosofia dos trigramas. É de uma riqueza muito grande. Neste livro, você vai compreender tudo isso que eu estou falando, essas associações também com a ciência, com tudo que ela nos trouxe a respeito das comprovações desse grande método que traz principalmente equilíbrio, harmonia e um maior prazer na evolução da nossa alma. Tem um capítulo só dedicado a essa questão de como tudo isso nos ajuda a trazer essa harmonia para a nossa vida. Bom, agora eu queria voltar ao assunto de como essas mudanças climáticas podem estar alterando essa compreensão. Perdão, preciso corrigir. Antes de continuar com o nosso tema, eu terminei na meia-noite, né? Mas nós ainda temos o horário intermediário entre a meia-noite, que é o trabalho, e o nascer do sol, que é a energia da espiritualidade, do autoconhecimento, que acontece por volta das 3 da manhã, quando muito de nós desperta sonhando alguma coisa que é muito importante essa pessoa se conscientizar. É a hora do autoconhecimento, da espiritualidade. E então, voltando ao tema, eu expliquei para vocês que o método solar é justamente essa consciência de como a nossa casa, esse ponto no planeta Terra, recebe todas essas energias que nos envolvem, vindas do espaço celeste. E aí um pouco de história. Em 1123 a.C., o rei Wen coloca, então, essas energias de acordo com as estações do ano, que tem esse ciclo de renovação através das 4 estações. Portanto, enquanto tivermos estações opostas, enquanto que é inverno na Europa, no hemisfério norte, é verão aqui no hemisfério sul, enquanto as estações forem complementares, é esse o método que precisamos usar, utilizando o baguá da sequência do céu posterior, adaptado para o hemisfério sul, aqui no hemisfério sul. Se houver uma retificação do eixo da Terra, unindo norte magnético com norte celeste, portanto, sul magnético com sul celeste, e as estações do ano forem as mesmas por causa dessa mudança da posição da Terra em relação ao Sol, é muito provável que teremos novamente a utilização do baguá da sequência do céu anterior, utilizado até 1123 a.C., para as análises de Feng Shui. Se tiverem perguntas, eu vou ter muito prazer em responder e espero que tenha ficado claro. Mas, se houver questões, a gente está aqui para isso, para tirar essas dúvidas. Você se interessa por esses assuntos? Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog.
E se inscreva, se você tiver maior interesse em espiritualidade, no meu canal Estela Vec, onde estou apenas dedicada a autoconhecimento e espiritualidade crística. Namastê.